Hoje, no dia 25 de Abril, vamos estar a olhar para aquilo que foi o discurso de André Ventura na sessão hoje de manhã, na sessão parlamentar do 25 de Abril. Se gostarem do vídeo, deem like, comentem, interajam com o vídeo no fundo, que eu agradeço imenso, e vamos olhar para então o que disse André Ventura e comentar isso mesmo. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, altos dignatários, civis, militares, convidados, senhoras e senhores deputados. Hoje celebramos, 25 de Abril, o dia que será ou seria da liberdade de todos. Não só André Ventura como os restantes deputados do Chega decidiram que, em vez de colocar um cravo vermelho ao peito, iriam colocar um cravo preto, verde, ao peito. E por isso, por ser de todos, não é o dia dos capitães de Abril. É o dia dos capitães de janeiro, de fevereiro, de março, de maio, de junho, de julho, de agosto. É o dia de todas as Forças Armadas. De todas as Forças Armadas. De todas as Forças Armadas. Não é o dia em que se celebram capitães de um mês, nem coronéis de outro mês. É o dia de todos. Dos que estavam à esquerda e à direita. Dos que queriam um país diferente e um país de liberdade. Por isso também nunca aceitaremos neste Parlamento, nunca, porque nunca aceitaremos que o valor da liberdade seja reduzido. Aqueles que aqui vêm hoje sobem a esta tribuna e exaltam guerrilheiros que estavam a matar militares portugueses por todo o mundo. Da nossa parte, eu quero que saibam, que quem mata militares portugueses, quem mata autoridades portuguesas, não tem outro nome senão ser um assassino, e nós não nos esqueceremos. Isto é um problema, enfim, dos militares portugueses, já vamos falar também mais à frente, mas o que acontece aqui, e a data em si do 25 de Abril, recentemente, e foi mais quando o Chega entrou para o Parlamento, a data em si foi muito capturada por aquilo que é a esquerda neste momento. Neste momento o 25 de Abril é muito associado à esquerda e o 25 de Novembro é muito associado à direita. Ora, nenhum nem outro, nenhuma nem outra data tem dono neste momento. O 25 de Abril foi o início de um processo e, se quiserem, podemos dizer que o 25 de Novembro terminou esse mesmo processo. Podemos também discutir aquilo que seriam os objetivos finais de algumas pessoas com a Revolução de 25 de Abril, que não seria certamente a democracia, mas seria uma ditadura reformulada, mas desta vez comunista, de esquerda. Mas a realidade é que as duas datas são obviamente importantes para a história do país, são obviamente importantes para aquilo que é o Portugal de hoje em dia, o Portugal democrático, e portanto acredito que todos os partidos aqui, mais data, menos data, mais ideologia, menos ideologia, concordam com isso. Injusto e imoral, foi apunhalados pelas costas. Isto no início tem alguns cortes, mas não sei se este é o último ou se há mais algum, mas depois fica tudo de seguida. Foi uns problemas de internet enquanto estava a gravar o discurso. Foi apunhalados pelas costas, que enquanto uns lutavam, outros louvavam os que nos matavam. Assumimos a nossa história como um todo. Aquela que nos levou a alemar e nos fez ser grandes, a luta pelo nosso território, o levar valores ao mundo inteiro, sem nunca achar que esta enorme nação começou numa madrugada de Abril. Esta enorme nação começou há muitos séculos atrás, uns com mais liberdade, outros com menos liberdade, uns com mais crescimento económico, outros com menos crescimento económico, sejamos francos, umas com melhores deputados, outras com piores deputados. Foi assim a vida da democracia, foi assim a vida da nossa história. Celebrar o 25 de Abril, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de uma vez por todas, tem que ser assumir toda a nossa história. E como hoje aqui disseram, uma parte da nossa história é os que partiram. Reconhecemos isso facilmente. Por isso eles ficaram sempre muito incomodados em ver-nos ano após ano a fazer grandes cerimónias do 25 de Abril nesta casa, com cravos e outras coisas, enquanto eles tinham que partir para a Bélgica, para a França, para a Suíça, para os Estados Unidos, para o Canadá. Tanta festa e eles tinham que partir à mesma. Em nome deles e por eles, porque me foi pedido por eles também. Este cravo verde é o símbolo da nossa comunidade imigrante no mundo inteiro. É para eles que está aqui, para não nos esquecermos que eles existem, que eles são portugueses. André Ventura e o Chega em geral focam-se muito naquilo que é a comunidade imigrante. A verdade é que é uma comunidade que fica muito esquecida naquilo que é o discurso político, seja à esquerda, seja à direita, e o Chega já pegou nisto o ano passado, há 2 anos, e agora neste discurso de André Ventura, mais uma vez a pegar na comunidade imigrante, que muitas vezes, aliás, acho que estes escravos que os deputados do Chega têm, e tem aqui André Ventura, foram feitos por uma própria imigrante portuguesa que está em França neste momento, e portanto é sempre uma parte do discurso que fica bem colocar essa retórica, porque não há muitos partidos e muitas pessoas que o façam. Que
nós não nos podemos esquecer deles. "52 anos depois, continuamos a perguntar-nos se devemos ou não ser o país das reformas. Que reformas devemos fazer, que reformas a esquerda quer e não fez, que reformas a direita quis e algumas instituições não deixaram, que reformas vamos fazer, o que é que vamos aprovar no Parlamento. E em tantas reformas que fazemos para a frente e para trás, de esquerda e de direita, esquecemos sempre o mais importante: as reformas miseráveis dos que estão em casa e que vivem com pensões miseráveis hoje em dia. Talvez fossem essas que uma classe política degradada e corrompida deveria ter pensado ao longo de 50 anos. Talvez mais importante que a reforma do Estado, ou a reforma laboral, ou a reforma do visto, ou a reforma disto ou daquilo, fossem as reformas daqueles que trabalharam, que construíram este país e que hoje vivem miseravelmente. Talvez mais importante que os escravos que temos aqui a distribuir, talvez mais importante dos que ontem foram cantar para o Largo do Carmo, a andar com flores para a frente e para trás, e a cantar e a levar copos de cerveja de um lado para o outro. Talvez em vez disso pedíssemos aos nossos autarcas que não fossem corruptos e fôssemos capazes de dizer que quem for condenado por corrupção não deve voltar a exercer cargos públicos em Portugal. Que quem foi condenado por corrupção não deve voltar a exercer cargos públicos. E isto é uma medida que, a meu ver, seria do mais elementar bom senso que fosse implementada. Aqui filmaram os deputados da esquerda, nomeadamente do LIVRE, a reagir a esta declaração. Provavelmente estariam a dizer que algum deputado municipal do Chega também teria sido condenado por corrupção, mas isso é daquelas coisas que ainda mais razão dá à proposta, portanto, independentemente do partido, teria de ser, obviamente, implementada. Em Portugal, talvez isso fosse tão mais útil que qualquer cravo que aqui está em cima. E nunca tantos, de tantos portugueses, nunca tantos, no glorioso abril do SNS grátis, do direito universal à saúde, da tal Constituição. Atenção que a saúde não é grátis, cada português paga mensalmente ou anualmente, paga um preço para ter acesso à saúde, porque existem médicos que têm de ser pagos, existe infraestrutura que tem de ser paga, etc. É apenas uma correção de linguagem. Nunca tantos na nossa história tiveram seguros de saúde. Nunca tantos na nossa história gloriosa tiveram que pagar do seu salário seguros de saúde para ter direito a uma saúde que o país lhes prometeu. Talvez tirássemos estes escravos todos, talvez se os levássemos todos e pensássemos que mais importante que festas com cravos é garantir que o tal texto da Constituição que tanto gostam não é um texto para vocês andarem a levar ao colo à noite enquanto bebem cerveja, é para os portugueses terem direito à saúde, à educação, à habitação, a um salário digno, a uma justiça digna. Era para isso. Isto sim é verdade, na minha opinião, seja a saúde, seja a imigração e a economia são os três principais problemas que Portugal tem neste momento, e se olharmos neste momento para aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, e muitas vezes nem é algo de dinheiro, nem é sequer uma questão de dinheiro, porque muitas vezes o que acontece no Serviço Nacional de Saúde é uma má gestão daquilo que é o capital que existe neste momento, e como podem ver, uma prova disso é que todos os anos existe mais e mais dinheiro para aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, e temos um serviço cada vez pior porque é algo que se degrada. São coisas pequeninas que acontecem, são falhas de comunicação, são procedimentos que não estão nada automatizados e, portanto, é uma vergonha enquanto o Serviço Nacional de Saúde para Portugal, e a prova de que o Serviço Nacional de Saúde não funciona, porque eu sei que há sempre alguém que diz eu usei o Serviço Nacional de Saúde 2, 3, 4, 5 vezes e funcionou sempre bem. A prova de que o Serviço Nacional de Saúde não funciona é que existem imensas pessoas que têm seguros de saúde privados e, portanto, obviamente que prefeririam gastar algo que já pagaram, neste caso, um serviço de saúde que já pagaram através do Orçamento de Estado, portanto a saúde grátis, como estava aqui a dizer André Ventura, do que pagar um seguro do seu próprio bolso. Mas a verdade é que as pessoas preferem pagar um seguro do seu próprio bolso, porque a realidade é que neste momento o Serviço Nacional de Saúde é algo extremamente ineficaz. Que a Constituição devia servir. O 25 de Abril trouxe-nos também muito da liberdade que desfrutamos e formou e deixou formar cidadãos apáticos e incapazes de fomentar a crítica. Enquanto falamos de liberdade, assumimos normalmente que alguns queiram ilegalizar partidos, mesmo que sejam os maiores ou os segundo maiores do Parlamento. Enquanto se diz liberdade, ilegalização para quem eu não concordo, prisão para quem eu não gosto do que diz e processos
processos judiciais para quem eu não gosto daquilo que proclama para o país. É a liberdade que eles sempre quiseram, porque não era a liberdade de todos, era a liberdade de 5 ou 6 deste lado. Agora é de 60, de 80 e vocês serão vencidos nesta luta da liberdade e da democracia. Agora é de uma casa grande, é de uma direita grande que não vai desistir. Não vou negar que me dá alguma satisfação ver a esquerda reduzida àquele cubículozinho que ali está ao pé dos repórteres, jornalistas e tudo mais. Isto efetivamente é verdade. Muita gente de esquerda, mais esquerda radical, extrema esquerda, como quiserem chamar, quer efetivamente ilegalizar o Chega, e é algo que é profundamente antidemocrático. O Chega, se formos a analisar a fundo, não é um partido antidemocrático, como está na Constituição, não é um partido fascista, não é um partido racista. Aliás, o ideólogo do partido é de uma minoria étnica, ou era de uma minoria étnica, portanto não faria sentido nenhum fazer um programa ou um conteúdo programático que fosse contra a sua própria etnia. Portanto, é tudo uma forma de colocar o Chega numa espécie de curral cheia de linhas vermelhas porque não pode participar no sistema democrático como os outros. Isso efetivamente não é verdade. Eu sou a favor de que não se pode ter tolerância com quem não é tolerante, mas a realidade é que isso não se aplica ao Chega. Aplica-se, por exemplo, à extrema-direita, à verdadeira extrema-direita, aplica-se à extrema-esquerda, aí sim, e portanto eu acredito e concordo que na Constituição seja proibidos partidos racistas e fascistas, como também acho que devia ser discutida a proibição de partidos comunistas, mas isso é uma discussão para outra altura. Até conseguir transformar a liberdade. Querem museus e querem escolas. Querem museus do 25 de Abril e querem escolas. Não lhes bastou gastarmos 5 mil euros por mês em salários para o 25 de Abril e para as comemorações de 2 anos do 25 de Abril. 1 milhão de euros gastos com comissões de celebração do 25 de Abril. Querem mais museus e querem mais história, mas não querem honrar a nossa história. E enquanto pedem museus e enquanto pedem que se abram mais barracas por aí afora, enquanto fazem isso, esquecem. E eu sei que eles estão aqui hoje também. Estes que também são a nossa história. Homens e mulheres que lutaram numa guerra que não deviam, evidentemente, mas lá estavam. Lá cumpriram o seu dever. Hoje não têm nada e dão-lhes miseráveis cartões de saúde a eles e às famílias. Eles são parte da nossa história, são parte da nossa vida e são parte da nossa vida coletiva. A todos os antigos combatentes deste país, a todos os que regressaram das nossas antigas províncias, a nossa homenagem mais sentida deste Parlamento. A nossa homenagem mais sentida deste Parlamento. Senhor Presidente e senhores deputados, quis a história que esta celebração do 25 de Abril acontecesse num contexto de reforma laboral e da reforma do Estado. Devemos deixar claro o que queremos e ao que vimos. Precisamos, e o Chega quer, uma reforma do Estado. O país precisa de uma reforma do Estado. O país precisa de melhor trabalho e precisa de melhor economia no trabalho. Precisa de mais investimento e de mais crescimento. Há, porém, duas... Isto é verdade, sem dúvida nenhuma, o país precisa de uma reforma de alto a baixo e esta reforma laboral, se é a forma de começar essa reforma mais completa que evidentemente tem de ser feita, que assim seja. Eu concordo com esta posição por parte de André Ventura, eu acredito que o Chega pode e deve negociar com o PSD uma reforma laboral e acho que dava uma imagem ao Chega de estabilidade que muitas vezes peca por alguns discursos que se tem na Assembleia da República, no Parlamento, etc. E portanto acredito que uma negociação com o PSD que chegasse a bom porto, acredito que seria positivo para o PSD, para o Chega e acima de tudo para o país, porque teríamos uma reforma laboral que não estivesse dependente daquilo que são os sindicatos, que muitas vezes estão ligados ao Bloco de Esquerda, ao PCP, mas agora já mais também àquilo que é o Partido Socialista neste momento. Coisas que nunca poderemos aceitar e que devem ser ditas aqui também neste 25 de Abril. Nunca podemos aceitar que nenhuma reforma seja mais facilitadora da corrupção do que temos hoje. Num país cujos índices de percepção da corrupção estão atrás da Arábia Saudita e do Botsuana. Repito, num país onde os índices de percepção da corrupção estão atrás do Botsuana e da Arábia Saudita. Não podemos ter reformas que aumentam ainda mais ou facilitam essa corrupção. Como não podemos... Os nossos índices de percepção da corrupção estão mais baixos num país que não diz muito à democracia, como é o caso da Arábia Saudita. Portanto, é para termos apenas uma noção do que aquilo que é o índice de percepção de corrupção após, 8 anos do Partido Socialista. Fazer reformas para tirar a ideia e a base sustentável do que é o trabalho. Tivemos durante anos a mais um país para quem não fazia nada. Quem trabalha, quem tem todos os dias que sustentar este país, seja por turnos, em horas extraordinárias, seja no dia-a-dia do trabalho duro,
não nos permitirá uma reforma que lhes tire os direitos e aumente a precariedade. Temos que fazer diferente, sendo de direita ou de esquerda. Durante anos falaram de trabalho e de trabalhadores. Nós representamos o trabalho e os seus trabalhadores. Isto que André Ventura disse é efetivamente verdade. O que acontece neste momento, e aconteceu não só nestas eleições como nas eleições passadas, é que muito eleitorado de esquerda passou a votar naquilo que é o Chega. Neste momento o eleitorado de esquerda, vamos falar mais de PCP e de Partido Socialista, o Bloco de Esquerda esfumou-se, por assim dizer, mas a realidade é que foi mais para o LIVRE, temos de ser honestos também intelectualmente, mas a realidade é que o PCP, o eleitorado do PCP foi para o Chega, e muito eleitorado do PS, daquela maioria absoluta de 2022 de António Costa, foi também para o Chega, e portanto o Chega tem muito eleitorado de esquerda, e portanto esta narrativa de ser o porto seguro, a solução para os trabalhadores, é efetivamente verdade, e o eleitorado médio e o eleitorado base está a compreender isso. Senhor Presidente e senhores deputados, uma nova classe de silenciados nasceu em Portugal nos últimos anos. Uma nova classe de pessoas a quem também prometemos dar um país melhor e que não conseguimos. A mãe que quer pôr o filho na creche, mas não consegue, porque lhe dizem que há imigrantes que têm prioridade sobre essa creche. Quando se fala de imigração, o Parlamento entra em polvorosa. A mãe que lhe diz, a mãe que lhe dizem que não pode pôr o filho na creche porque outros imigrantes têm prioridade. O pequeno empresário sufocado em impostos no segundo país da OCDE com maior fiscalidade sobre as empresas. As forças de segurança que se cansam de agir, porque às tantas tem mais direito o bandido que os agride do que eles para poderem fazer alguma coisa. E que se cansam de ser sempre maltratados e humilhados e tratados como lixo e pensam que é melhor não fazer nada. E por isso mais vale o crime deixar a andar por aí. Vou prejudicar meu e a minha família quando não me deixam nem me dão autoridade para fazer a autoridade do Estado. Esses também são os silenciados de Abril. O casal que quer... Isto está a ser um muito bom discurso de matéria política, ou seja, já tocou na saúde, já tocou na imigração, está a tocar agora, portanto, nos problemas que mais tocam aquilo que são as principais preocupações dos portugueses, e portanto eu acho que aproveitar aquilo que é um discurso do 25 de Abril, portanto vai ter muita audiência e muitas pessoas a ver não só em direto, mas como em diferido, e vocês também que estão aqui a ver, também acabam por estar a assistir àquilo que é o discurso. Acho que é positivo para o Chega e para André Ventura tocar nestas temáticas que, apesar de não estarmos em campanha eleitoral, acho que é sempre positivo tocar nestas temáticas que preocupam os portugueses, e acredito que depois nas eleições se irão lembrar. Comprar casa, mas lhe dizem que a Câmara só construiu para A habitação também. ciganos e que, portanto, eles não têm direito a elas. Esses também são os silenciados de Abril. Aqueles que querem uma cultura, mas quando a cultura não é de esquerda, acabam os apoios do Estado e das câmaras municipais e acaba tudo aquilo que era a beleza da cultura e a beleza de Abril. Esses também são os esquecidos de Abril. Esses também são aqueles que foram derrotados por uma cultura que se impôs sempre para o mesmo lado, sempre para destruir, sempre para empobrecer, sempre para corromper. E nós temos o direito, digo mais, como dizia Sá Carneiro, nós temos o dever, para além do direito temos o dever de dar voz a esses silenciados. Estes são os novos revoltosos das novas manhãs e das novas madrugadas. Estes são os que olham para nós e não veem solução. Estes são os que olham para o Parlamento e abanam e tremem quando veem o que aqui fazemos ou o que não fazemos. Estes são aqueles que agora, nestas manhãs que não são a de 74, são a de 2026, são aqueles a que nós agora temos que dar resposta. Há todo um povo de milhões aqui espalhado pelo mundo que não quer mais escravos nem mais flores, que não quer conversa nem cerimónias vazias, que não quer gastar milhões em cerimónias, nem em festejos, nem em quadros, que quer, de uma vez por todas, ter voz. Nós temos um dever de ser a voz desses que perderam a voz, de ser E uma mentalidade mais pragmática, quer dizer, é algo certo que estamos melhor do que aquilo que foi o pré-25 de Abril, portanto o Estado Novo, mas a realidade é que poderíamos ser muito mais do que aquilo que é o país Portugal neste momento. Portanto, fomos ultrapassados por imensos países por essa Europa fora, e tínhamos um potencial enorme, e neste momento, seja economicamente, seja culturalmente, poderíamos, por exemplo, virar-nos para o mar e colocar mais acordos económicos, porque temos uma posição geográfica que é bastante
bastante positiva e bastante privilegiada no que toca ao comércio marítimo. Podíamos dinamizar de imensas maneiras aquilo que é Portugal e, portanto, é muito triste que neste momento estejamos a celebrar o 25 de Abril como uma forma de termos a liberdade, mas a realidade é que eu acho que podemos olhar mais para a frente e não olhar tanto para trás. O que é passado já lá vai. É sempre bom celebrar, mas é bom também relembrar que poderíamos ter uma vida muito melhor e, enfim, uma cultura, uma economia muito mais pujante. A voz não de Abril, mas de Maio, de Junho, de Julho, de Agosto, de aqui até Dezembro, porque Portugal é todos os dias e os portugueses querem de nós a luta todos os dias. Continuaremos, ganharemos e não nos esqueceremos dos que nos apunhalaram pelas costas. Muito obrigado. E foi este o discurso de André Ventura. Fui dizendo qual é que era a minha opinião durante o discurso, mas a realidade é que eu acho que é mesmo essa. Existe muita gente que vive mal, apesar de tudo, em Portugal, e portanto acredito que a frustração tome conta de muitas destas pessoas quando veem estas celebrações dizer que o país está perfeito, que antigamente não era nada positivo e agora é tudo bom, tudo do bom e do melhor, mas a realidade é que não é verdade. A saúde está uma lástima, neste momento a economia não é nada pujante e também à semelhança de outros países do sul europeu, como a Espanha, a Itália, a Grécia, não é uma economia pujante e, portanto, a realidade é que pessoas que têm dificuldades, depois, provavelmente, não acredito que fiquem muito felizes e muito contentes e que queiram participar naquilo que são estas festas como se estivesse tudo bem e a ignorar quaisquer que são as dificuldades dos portugueses neste momento. Este foi o vídeo, espero imenso que tenham gostado, um bom dia de 25 de Abril para vocês e até uma próxima.